Bom dia a todos e todas, tudo bem com vocês? Sou Fernando Cidral, mais conhecido como Fernandão na igreja, e é um prazer imenso estar aqui falando com vocês hoje, nessa manhã. Espero que todos estejam bem, né? Espero que todos estejam se sentindo abraçados e amados por Deus nessa manhã. E é um prazer imenso para mim o convite do pastor André para falar para vocês, para fazer esse devocional hoje, né? Então, desde já eu agradeço a todos, principalmente a igreja e o pastor, por tudo que vocês já fazem por mim, né? Eu sou um dos seminaristas da igreja, assim como a Lei, o Digão e mais alguns aí, que eu não vou lembrar todos de cabeça agora. Mas enfim, como essa mensagem é gravada, né, não vou estar podendo acompanhar aí no chat as perguntas e os pedidos de orações, mas é um compromisso meu com vocês que eu realmente vou estar acompanhando depois, né, se der até na hora, e vou estar orando por todos os pedidos de oração, assim como todos os pastores fazem sempre na igreja. Peço também que vocês orem uns pelos outros aí depois também, para que a gente possa em comunhão, né, estar orando junto e assim fortalecendo a nossa fé, a nossa igreja. Então, desde já agradeço a todos vocês que vão estar orando aqui. Bem, amados, nós estamos finalizando o livro de Atos, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28. E nos outros vídeos que eu fiz, né, a gente, né, não tem experiência, então a gente fica se atendo em muitos detalhes, muitos detalhes. Então dessa vez eu conversei com o pastor André, eu vou tentar ser um pouquinho mais dinâmico aqui no processo, tá bom? Então assim, a leitura é imprescindível, ou seja, você tem que ler, né? Você tem que ler ali. Eu dividi esse último capítulo de Atos em duas partes ali. Eu vou falar do 1 ao 16 e depois eu vou falar do 16 em diante. Tá? Por quê? Porque o 1 e o 16, a mensagem que eu, enquanto eu estava lendo ali, eu vejo que tem muita recompensa por ser persistente. Tá? Então vamos começar? Então olha só, depois de uma catástrofe, né, que o naufrágio que o Paulo e 270 e poucas pessoas passaram, a maioria das pessoas pensam em desistir desses planos. Mas não é o caso do Paulo, né? O Paulo, ele realmente ele não desiste, né? Depois do naufrágio, na ilha de Patmos, ele percebeu que a palavra de Deus se cumpre na salvação de todos aqueles viajantes, né, dos 276. Então ele encorajou eles e também foi encorajado. Tá? Ele foi persistente e foi um instrumento de Deus para a salvação e cura dos habitantes da ilha de Patmos, da ilha de Malta. Após a estadia de 3 meses, porque ele teve que passar o período de inverno mais severo na ilha, ele acaba que é possível até que ele tenha, né, eu imagino, né, porque ele era um pregador, ele era um evangelista, ele, ele criava igrejas, né? Então, possivelmente ele deve ter criado uma igreja ali em Malta. Porque era o propósito dele de vida, né? Então Paulo foi recompensado por sua perseverança, alcançou o objetivo de levar o evangelho a toda nação até o confins, né? Ou seja, até que Paulo chegue em Roma. Por isso, diante dessas circunstâncias todas, a gente pode afirmar, tem uma afirmação que eu coloquei aqui que eu quero explanar para vocês hoje, que todo cristão que persiste no cristianismo, na busca do alvo ou do objetivo estabelecido por Deus,
ele vai ser recompensado. Nesse texto, e nesse viés, né, a gente pode encontrar 7 recompensas no capítulo 28, que eu enumerei, tá? Até o 16. A recompensa do cuidado. Olha só o que está escrito. Uma vez na Terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, porque é Lucas escrevendo, né? Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram a fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Então Deus nos recompensa com cuidado, quando a gente é perseverante, quando a gente está com Ele. Tem uma outra recompensa do livramento, né? Olha só o que diz de 3 em diante. Paulo ajuntou um monte de graveto. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada em sua mão, na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça, com J maiúsculo, não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a mão, né, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Amados, nesse ponto eu queria parar um pouquinho, né? Porque assim, ó, tem um teólogo chamado Justo Gonzalez, que desse texto ele fala uma coisa que eu quero ler para vocês, que eu acho, e quero refletir sobre esse ponto um pouquinho com vocês. Ele escreveu o seguinte: tenha cuidado com a teologia banal. Olha o que ele escreve. As mudanças de opiniões dos malteses em relação a Paulo é notável. Primeiro, quando uma cobra o pica, eles acham que ele deve ser um terrível pecador por merecer essa punição. Depois, quando ele não morre, eles decidem que ele deve ser um deus. Nos dois casos, eles estão enganados. Como alguns dizem ao comentar essa passagem, a teologia ruim é igualmente inepta em sua avaliação no sentido de tragédia e em sua imputação no sentido de sorte. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que, de acordo com essa teologia, toda má sorte é punição pelo pecado. E todos que têm fé e obedecem às ordens de Deus sempre serão afortunados e mesmo prósperos no ponto de vista econômico. Então, amados, eu queria parar um pouquinho nesse trecho aqui, ó, que fala de do 3 a 6, que fala da picada da cobra. Muitas vezes a sociedade se coloca como os malteses. A gente enxerga, às vezes, que quando a gente está bem financeiramente, amorosamente, bem com seus filhos, com as suas esposas, né? A gente entende que a gente é abençoado por Deus, a gente é amado por Deus, por isso que tudo está correndo bem. E de repente, se a gente está mal, a gente começa a ter um problema financeiro, coisa e tal, nós temos a entender que está faltando alguma coisa, algum relacionamento com Deus aí. E isso, o Justo Gonzalez, ele vai dizer que é uma teologia banal. Porque não que não possa acontecer, não que não aconteça isso, mas eu quero que vocês vejam que isso às vezes parece uma teologia barata. E prova ser até mesmo cara.
seu preço é muito caro. Eu vou tentar exemplificar isso. O cara tá vendo na TV um pastor dizendo que eu ganhei uma casa, que o meu carro melhorou, que a minha vida melhorou, coisa e tal. Mas a pessoa que tá vendo, o cara que tá assistindo, vai olhar aquilo e vai dizer assim: oh, meu Deus, eu tô todo endividado, eu tô. Eu devo ser um pecador. Sabe, essa teologia barata, onde apenas se a pessoa é próspera, ela tem comunhão com Deus, e quando ela não está sendo próspera, significa que ela deve estar pecando. Isso a gente vê já, né, desde o livro de Jó. Nós não podemos pensar assim, irmãos. Nós não podemos pensar porque se uma pessoa sofre, né, é porque ela deve ser pecadora. Se ela é próspera, quer dizer que ela tem uma comunhão com Deus. Isso é uma teologia barata. E imagine, olha só, os malteses eles tinham isso, porque em um momento eles falaram que Paulo, né, era um pecador. E já um pouquinho depois, eles vão dizer que ele é um Deus, porque ele não morreu. Quantas vezes nós, eu e você, somos assim? Quantas vezes a gente incorpora uma teologia barata dentro da nossa vida? O Justo Gonzalez ele continua dizendo assim: ó, seu preço é que não ousamos falar dos nossos sofrimentos e ansiedade, pois de acordo com essa teologia, essa coisa acontece por nossa culpa, um sinal de nossa corrupção. Seu preço é a interiorização da opressão do pobre, informando que se são pobres, isso é o sinal do que pecaram. Forte isso, né? Mas vamos voltar, que nós temos bastante coisa para ver aqui. Então, olha só, a terceira recompensa, né, que a gente aprende nessa história até o 16 ali, ó, tá ali no versículo 7. Olha só o que diz assim: próximos dali havia uma propriedade que pertencia ao Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias, bondosamente, ele recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs a mão e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Né? Existe uma recompensa da instrumentalidade, né, nesse ponto. Quer dizer, Deus ele atribui dons para que a gente possa transmitir a bondade dele e a misericórdia dele. Tá? Então, nós recebemos essa recompensa, o poder de curar um indivíduo, o poder de curar os demais doentes. Quarto ponto, a recompensa do suprimento. Porque o que aconteceu? Lógico, né, por ele ter feito tantas curas, né, de certo, eles conseguiram, eles deram muitos suprimentos. Por quê? Porque eles perderam tudo no naufrágio, né? Olha o que diz 10. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos que necessitávamos. Existe outra recompensa nesse texto, que é a quinta recompensa, que é a recompensa da fidelidade. Olha só o que diz do 11 ao 14. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha como emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Aportamos em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos para Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e chegamos a
Potélio no dia seguinte. Ali encontramos alguns irmãos que convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Primeiro, a recompensa de fidelidade está aqui providenciar um navio, um novo navio, a fim de terminar a viagem. Fora que logo em seguida eles conseguiram contato com novos irmãos, com novas pessoas durante os demais escalas, porque era uma viagem longa, né? Então Deus recompensa profundamente nós quando a gente persevera. A sexta recompensa é da comunhão, né? Que está lá no versículo 15, olha só. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estavam chegando e vieram até a praça de Ápio, nas 3 vendas, para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e se sentiu encorajado. Ele teve um ânimo restaurado. E isso a gente só tem quando a gente tem uma comunhão com os irmãos, né? Sétima recompensa, sétima e última recompensa, a recompensa da vitória. Olha só o que diz no seguinte, no final ali, ó. Quando chegamos a Roma, que era o destino final, Paulo recebeu uma permissão de morar por conta própria sob a custódia de um soldado. O alvo é conquistado. O alvo era chegar em Roma, porque até os confins da terra, e Roma representava isso, né? Chegou até os confins da terra. O ministério desenvolvido, ele pôde evangelizar o guarda, por exemplo. Lá ele pôde escrever as epístolas da prisão, né? Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon, né? Apesar que alguns estudiosos apontam Efésios de outro lugar, lá de Filipenses. Ele pôde ensinar lá durante 2 anos sobre Jesus Cristo. Então, até esse versículo 16, o que a gente pode concluir? Que aquele que persevera até o fim será salvo. Será salvo. Como diz lá em Marcos 13:13. Que o cristianismo, ele não pode haver desistência no cristianismo. E a firmeza do cristão será igualmente recompensada pelo Senhor. Eu e você, a gente deve ser cristão persistente. E a pergunta que eu faço, somos cristão persistente? Realmente nós somos persistentes? É uma coisa para a gente pensar. Será que a gente tem essa persistência? Para que a gente atinja essas 7 recompensas que eu falei aqui, a recompensa do cuidado, a recompensa do livramento, a recompensa da instrumentalidade, do suprimento, da fidelidade, da comunhão, da vitória? É uma coisa para a gente refletir. Do 17 ao 30, na realidade ali do 16 ao 30, o que eu consegui entender do texto é que a gente pode ter um testemunho sem impedimento, mesmo estando preso. Porque Paulo, ele era apóstolo dos gentios. Ele foi para a metrópole dos gentios, ou seja, na grande cidade dos gentios. Isso é estranho. Ele conseguiu concretizar o seu desejo, porque olha só o que ele dizia, 19, 21. Ele dizia assim, ó, que importa-me ver Roma. Ele queria estar em Roma. Seu desejo era vê-los, para depois ir para a Espanha, como está lá em Romanos, né? Paulo atingiu o seu objetivo. Não só o seu objetivo, Jesus também queria que Paulo fosse a Roma. Porque ele diz assim, ó, coragem, pois do modo pelo qual desse testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Está lá em 23:11. Jesus também atingiu o seu objetivo quando Paulo chega em Roma.
O coração de Lucas deve ter se comovido ao escrever a última palavra, porque a última palavra do texto, as últimas palavras, é sem impedimento algum. Ele termina com o seu livro num tom triunfante, ou seja, que Paulo pôs de ensinar sem impedimento algum. Isso não queria dizer sem dificuldades. É óbvio que ele estava preso, né? Mas ele tinha um favor todo especial lá, ainda sendo preso. Mas havia uma porta aberta. Paulo não perdeu tempo. Ele foi logo a evangelizar, que era o que ele fazia de melhor. Paulo, em sua casa alugada, ele pôde proclamar durante pelo menos 2 anos em que esteve preso o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, com segurança, eu digo para vocês, eu posso afirmar isso, que em qualquer circunstância, o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo deve ser dado sem impedimento. Deve ser dado sem impedimento. Eu não tenho mais tanto tempo aqui para falar, mas eu quero colocar alguns pontos específicos aqui. Então, assim, existem 3 destaques muito importantes. Nós devemos destacar o papel da testemunha. Onde ele testemunhava? Ele testemunhava em sua casa. Ele estava fisicamente acorrentado, mas espiritualmente livre. Com quem que ele testemunhava? Com os judeus, com os gentios, e especialmente com os soldados que estavam ali com ele. Por que ele testemunhava? Porque ele sentia-se devedor, como ele diz lá em Romanos. Porque pensava sobre ele que esse era o seu dever. Porque tinha sido designado para essa missão. E eu e você somos designados para essa missão. Como é que Paulo testemunhava? Ele não confrontava ninguém. Ele expunha as escrituras. Ele persuadia a respeito de Jesus. Era assim que ele testemunhava. Quando ele testemunhava? O texto diz que 3 dias após, olha lá no versículo 17. Então ele era prontamente. Ele também tinha dias marcados, lá no versículo 23 diz isso. E era constante, porque foi durante todos os 2 anos que ele ficou preso. Eu posso destacar também aqui nesse texto o conteúdo do testemunho. Porque Paulo ele falava sobre a esperança de Israel. Olha lá no versículo 20. Ele testemunhava expondo o reino de Deus. Olha lá no versículo 23. Ele persuadia pela lei e pelos profetas a respeito de Jesus. Ele anunciava a salvação de Deus. E ele ensinava a respeito de Jesus. O terceiro ponto que eu posso destacar desse último, do final, é que infelizmente alguns continuam incrédulos. Alguns ouvem, mas não entendem. Alguns viam e não percebem. Alguns se tornaram endurecidos. Tanto que Paulo dá aquela talagada ali com o texto de Isaías, né? E para finalizar, não podemos deixar de falar que nesse fim de Atos, a gente chega no capítulo 28, mas a história de expansão não termina. A gente pode ver, e todos os comentaristas falam sobre isso, que o capítulo final de Atos, ele parece que para bruscamente. E as pessoas ficam pensando, mas acabou o texto, e aí, cadê o capítulo 29? E aí que é o mais belo de tudo, porque a igreja ela continua expandindo. A igreja iniciou em Atos e continua expandindo. Importante que ela expanda sem impedimento, sob o controle do Espírito Santo na vida.
até que Deus volte. E com o meu e o seu testemunho, a gente está escrevendo o capítulo 29 de Atos. Você quer se comprometer junto comigo a testemunhar Jesus Cristo? E superar todos os impedimentos? Se a resposta sua for sim, eu peço que você ore comigo nesse momento. Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Por esse capítulo 28, Senhor Deus. Que a gente possa levar o Evangelho até os confins da terra, Senhor Deus. Que a gente possa não ter impedimento de testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida, Senhor Deus. Que a gente possa fazer o que realmente Deus quer que a gente faça na vida. Que é honrar o Teu nome, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por nos ensinar sobre o livro de Atos, Senhor Deus. Obrigado por estar pronto a nos admoestar, Senhor Deus. Nos deixar contrito, arrependidos de nossos atos, Senhor Deus. Para que a gente possa honrar apenas o Teu nome, Senhor Deus. E agora, em especial, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor conforte cada coração, Senhor Deus. Que cada oração que um irmão tenha pedido aí no chat, Senhor Deus, possa ser ouvida por Ti, ó Pai. Sabemos da necessidade que temos de Ti, Senhor Deus. Sabemos da necessidade de entendimento e discernimento, ó Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, continue nos ensinando, nos confortando, nos admoestando, nos transformando, Pai, mudando a nossa mente, ó Deus, para que a gente possa cumprir, assim como Paulo cumpriu, Senhor Deus, a Tua vontade, Pai, a Tua vontade aqui na terra, Senhor Deus. Amados, muito obrigado. Obrigado por vocês terem me ouvido mais uma vez. Eu espero que tenha sido esclarecedor esse final de Atos. E vamos embora que agora Romanos o bicho vai pegar. Tá ok? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a semana de vocês e que Deus conforte os corações de vocês em qualquer problema que vocês estejam passando, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, até mais, valeu!